Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de choque mecânico. Então observem aqui, olha, choque ou colisão, né? O caminhão batendo com um carrinho menor aqui, embaixo da mesma coisa, tá? O caminhão se chocando com um carro menor. Observe que são diferentes os tipos de choques aqui, a gente vai ver como é que funciona isso. Então vamos lá. Colisão, né? Quando a gente fala de física, colisão significa o quê? Interação entre dois corpos, duas partículas, né? E cuja duração é extremamente curta na escala de tempo humano. Tá? E nessa interação aqui, no caso desses dois choques aqui, por exemplo, é a troca de quantidade de movimento e de energia entre os corpos envolvidos. Certo? Olha bem, existem três tipos de choque ou colisões, né? Às vezes, gente, o termo pode vir colisões, tá? Colisões mecânicas ou choques mecânicos, né? Vamos chamar aqui de choque, tá? Então a gente tem o choque perfeitamente elástico, o choque parcialmente elástico ou parcialmente inelástico, tá? O choque inelástico ou perfeitamente inelástico. São três tipos, né, de choques. Né? No caso aqui, inelástico, eu posso chamar também de perfeitamente inelástico. Como parcialmente elástico, eu posso chamar de parcialmente inelástico. Porque, na verdade, gente, o choque ele é elástico ou, no caso, inelástico. Elástico ou inelástico. Tá? Quando ele não é elástico, ele é inelástico. Então, seria basicamente isso. Só que tem subclassificações, aí, por isso que são três classificações dos choques. Né? Bom, e como é que a gente vai caracterizar esses choques? Tá? Através do coeficiente de restituição, que é, na verdade, o que? A razão entre a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação. Vamos ver no choque de cima aqui, olha. Antes do choque, eles se aproximam. Antes do choque, eles estão se aproximando. Então, existe uma velocidade de aproximação. Após o choque, olha, eles se afastam. Então, há uma velocidade de afastamento. Então, quando eu divido a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, eu tenho o coeficiente de restituição. E é isso que vai definir o tipo de choque. Só para vocês terem uma ideia. O choque inelástico ou perfeitamente inelástico, ele tem como coeficiente de restituição o valor zero. Por quê? Observa esse choque de baixo aqui. Ó. Após o choque, eles se mantêm juntos, os corpos. Olha. Qual é a velocidade de afastamento deles após o choque? É zero. Então, nesse caso aqui, o coeficiente de restituição é zero. Esse é o choque inelástico ou perfeitamente inelástico, cujo coeficiente de restituição é zero. Mas a gente vai falar disso especificamente, tá? Só para vocês entenderem o que é velocidade de afastamento e de aproximação. A aproximação é antes do choque, está aproximando. E afastamento é depois do choque, o quanto eles estão se afastando. Tá? Claro que existe um choque que não há afastamento, que é o inelástico ou perfeitamente inelástico. Os corpos, após o choque, se mantêm juntos, unidos. Né? Vamos lá. Então, o coeficiente de restituição relaciona a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação entre os corpos, né? Que vão participar do choque mecânico. Então, vamos lá. Olha bem. Antes do choque, o corpo 1 e 2 vão se aproximando. Eles vão interagir, que é o choque propriamente dito, e depois do choque, olha bem, olha, eles estão se afastando. Tá? Então, olha, o coeficiente de restituição então é velocidade de aproximação pela velocidade de afastamento. Como assim aproximação? Como assim afastamento? Vamos supor que eles aproximassem um do outro com velocidade de 10 metros por segundo cada um. Então, qual a velocidade de aproximação? 10 para a direita, no caso aqui do corpo 1, 10 para a esquerda do corpo 2. Então, eles se aproximam em 20 metros por segundo a cada segundo. E vamos supor que depois do choque, esse vai com 10
para a esquerda e o outro com 10 para a direita, digamos que fosse assim. Então, qual a velocidade de afastamento? É 20, né? Então, 10 para lá, 10 para cá. Então, a cada segundo eles se afastam 20 metros por segundo. É isso aí que é velocidade de afastamento e de aproximação, tá, gente? E aí, como é que a gente pode calcular isso? Vamos lembrar o seguinte, ó. A velocidade de afastamento tem a ver com as velocidades após o choque. Quando for após o choque, a gente vai colocar um linha. Por exemplo, eu tenho V1 e V2, que é a velocidade antes do choque, do corpo 1 e do 2. Né? Depois do choque, eu vou ter V1 linha e V2 linha. Tá? Seria a velocidade após o choque, que não necessariamente é a mesma, tá, gente? Após o choque e antes do choque, as velocidades de 1 e do 2 não necessariamente seria a mesma velocidade. Na maioria dos casos, na verdade, nem é a mesma, né? Na maioria dos casos é diferente essas velocidades. Então vamos lá, olha. Eu vou pegar a velocidade do 2 após o choque menos a velocidade do 1. Isso é a velocidade de afastamento. E a velocidade de aproximação, eu vou pegar a velocidade do 1 menos do 2. Certo? Para poder calcular o que seria o coeficiente de restituição. Você vai dizer, mas sempre é assim? Não, eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter colocado a velocidade do 1 após o choque menos a velocidade do 2 após o choque. Só que aí, aqui ficaria, no caso, o contrário. Né? No denominador seria a velocidade do 2 menos a velocidade do 1. Entenda o seguinte, então, para ficar mais claro e mais fácil. Tá? Pode ser qualquer um dos dois corpos, a velocidade, no caso, após o afastamento, de um deles menos do outro. No denominador, você vai pegar a velocidade antes. Então, você inverte. Se eu pego a velocidade do 2 menos do 1 após o choque, o antes é do 1 menos do 2. Entenderam como é que é? Então, é isso aí, para facilitar o entendimento. Então, vamos para um exemplo aqui. Olha bem. Quando o choque é perfeitamente elástico, tá? Quando o choque é perfeitamente elástico, toda a energia cinética que existia no sistema antes da colisão é devolvida na sua integralidade. Ou seja, ocorre uma restituição perfeita, ou seja, de 100% a restituição. Então, o coeficiente de restituição é que vai medir essa restituição. Tá? Então, a restituição é de 100% da energia. O que tinha antes volta depois do choque. Tá? Então vamos um exemplo aqui. Ó. Primeira coisa, eu vou adotar um referencial. Ou seja, para a direita vai ser positivo, para cima vai ser positivo. Mas como o nosso choque vai ser unidimensional, nós vamos analisar somente na horizontal aqui. Só vai existir um movimento horizontal. Então significa o quê? Todo vetor, quantidade de movimento, no caso em função da velocidade, toda velocidade que eu tiver for para a direita, ela vai ser positiva. Obviamente, por consequência, a quantidade de movimento para a direita vai ser positivo. O que for para a esquerda, então, vai ser negativo. E aí vamos colocar aqui, olha. Eu tenho os corpos 1 e 2. 1 e 2. Então, o corpo 1 tem velocidade de 10 metros por segundo, de módulo 10 metros por segundo. Como está favorável à orientação, é positivo. O 2 teria uma velocidade de módulo 20 metros por segundo. Mas como é contrário à orientação que eu estabeleci, vai ser negativo. Você vai dizer assim, mas essa orientação sempre vai ser para a direita? Não, poderia ser para a esquerda. Tá? Poderia ser para a esquerda aqui. Ok? Só que aí seria o contrário. Né? Se fosse para a esquerda, o 1 seria negativa a velocidade e o 2 seria positiva. Tá? Dá certo? Vai dar o mesmo resultado no final? Vai dar o mesmo resultado no final. Tá? Então aqui é o choque, é a interação. E aqui o que aconteceu depois do choque, olha. O que aconteceu? O 2, olha, se chocou, porque estava movimentando para a direita, ao se chocar com 1, ele passa a movimentar, estava movimentando para a esquerda, o 2, né? Depois do choque, passa a movimentar para a direita. O 1 que estava movimentando para a direita, passa a movimentar para a esquerda. Então, olha bem, como a orientação que eu estabeleci para a direita, que é positivo, o que acontece? A velocidade, no caso do 1 que passou a ser 12, ela passou a ser negativa. Menos 12, ó, porque é contrária à orientação. Já
O 2, a velocidade passou a ser 18. Como é favorável a orientação? Positiva. Ok? Beleza. E tem que acompanhar os sinais, tá, gente? Tem que observar os sinais para a gente utilizar essa regrinha aqui. Tá? Então eu vou adotar o seguinte, a velocidade do 2 menos do 1 após o choque é a velocidade de afastamento. E a velocidade de aproximação é a velocidade de 1 menos o 2. Observa aqui, ó, quando o numerador, o positivo é o 2, no denominador ele vai ser o negativo. Ok? Na fórmula, no caso. Tá? O 1 que era negativo após o choque, no caso aqui antes seria positivo. Tá? Isso na fórmula, ok? Porque eu tenho que também observar o sinal da velocidade na hora de jogar na fórmula. Tá? Então vamos lá, olha. Velocidade do 2 após o choque, 18. Então 18. Menos, que faz parte da fórmula, a velocidade do 1 após o choque é menos 12. Então entre parênteses, menos 12. Tá? Agora, antes do choque. V1 menos V2. Né? Então, o que é o V1? V1 é 10, ó. Menos, que é da fórmula. E o V2, quanto é? Menos 20. Então, entre parênteses, menos 20. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ser mais 12. Tá? 18 mais 12 vai dar 30, tá? 30. Então, aqui, ó. Aqui é 30, né? No numerador. Ih, eu não consigo escrever direito com isso aqui, não. É 30. No denominador, o que vai dar, ó? Menos não, 10, menos 20, menos vezes menos dá mais. Então, 10 mais 20 vai dar, também vai dar 30, né, gente? Olha, vai dar 30 também. Tá? Então, eu vou ter 30 dividido por 30. E quanto que dá 30 por 30? Dá 1. Então, toda vez que o choque for perfeitamente elástico, qual é o valor do coeficiente de restituição? É 1. Por quê? Porque a restituição foi 100%. 100%, vamos lembrar, gente, 100% é 100 por 100. 100 por 100 dá quanto? 1. Esse é o coeficiente de restituição. Tá? Bom, gente, então, olha, quando o choque é perfeitamente elástico, a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Por isso que vai dar o quê? 1, porque ó, na velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, no caso, o coeficiente de restituição. Então, como o valor é igual, o coeficiente de restituição é igual a 1. Como a restituição da energia cinética é 100%, a energia cinética antes do choque é igual à energia cinética depois do choque. Agora, o que sempre, independente de qual tipo de choque seja, o que sempre vai ser igual é a quantidade de movimento, tá, gente? A quantidade de movimento antes do choque vai ser sempre igual à quantidade de movimento depois do choque, independentemente do tipo de choque. Tá? Ok? Vamos para o próximo. Choque parcialmente elástico. Então, no choque parcialmente elástico, apenas parte da energia cinética que existia antes do choque é devolvida. Ou seja, ocorre uma restituição parcial após a colisão. Nem toda a energia que tinha antes vai ser a energia que eu vou ter depois do choque. Ou seja, eu já sei que a energia cinética após o choque não é igual à energia cinética depois do choque. Tá? Então vamos estabelecer um referencial, gente. Para a direita, positivo, não é? Na vertical não vai ter movimento vertical, mas eu vou colocar aqui. Por que não vai ter movimento vertical? Porque o choque vai ser unidimensional. Só, no caso, na horizontal vai ser o choque. O movimento que vai ter antes e depois do choque vai ser só na horizontal e na mesma reta. Tá? Não vai... A reta que ele tem antes do choque vai permanecer naquela mesma reta. Só vai inverter o sentido ou vai manter o sentido que seja, mas é na mesma reta. O choque é unidimensional. Então vamos lá. Ó, velocidade B vai ser positiva. Tá? É
no caso, normalmente o enunciado vai te dar o módulo das velocidades. Então o enunciado diria assim, olha, o módulo da velocidade do corpo 1 é 10 metros por segundo, o módulo da velocidade do corpo 2 é 20 metros por segundo, o módulo. Por que módulo? Porque você vai ver agora qual vai ser o sinal, obedecendo essa orientação que no caso eu estabeleci aqui. Poderia ser o sentido contrário? Poderia, mas eu vou adotar para a direita positivo, tá? Então, se o módulo de 1 é 10 e tem o mesmo sentido da orientação aqui, positivo. Se o módulo, no caso do 2 é 20, como o sentido é contrário à orientação estabelecida, vai ser menos 20. Tá? Se chocaram, e aí o enunciado diz que após o choque, os módulos de 1 e de 2 seriam respectivamente 8 metros por segundo e 16 metros por segundo, sendo que os corpos 1 e 2 inverteram seus sentidos. Não, o 1 não está vindo para a direita, ele passou a movimentar para a esquerda. O 2 não está vindo para a esquerda, ele passou a movimentar para a direita. E aí vamos colocar os sinais das velocidades. Como o 1 passou a movimentar contrário à orientação, então vai ser menos 8 a velocidade, mesmo que o enunciado diga lá que o módulo é 8. Tá? O 2, como passou a movimentar agora no sentido que eu orientei, então essa velocidade ela vai ser o quê? Ela vai ser positiva. Tá? Ela vai passar a ser positiva. Então vamos lá. Ó. O coeficiente de restituição vai ser a velocidade de 2 após o choque menos a velocidade do 1 dividido pela velocidade do 1 antes do choque menos o 2. Observa que essa inversão aqui. Ó. Tá? O que era positivo no caso antes do choque torna-se no caso negativo após o choque. Eu digo em relação às velocidades. Ó. O 1 no caso era positivo aqui, tornou-se negativo. O 2, que era negativo antes do choque, tornou-se positivo depois do choque. Isso para a questão da fórmula, tá, gente? Não confunda com os sinais que a gente vai adotar para a velocidade, tá? Para vocês lembrarem a fórmula. Agora, vamos substituir as velocidades. Olha, o enunciado me mostrou que, após o choque, a velocidade passou a ser positiva, 16, menos aqui da fórmula, mas a velocidade antes do choque, depois do choque, no caso para o 1, ela tornou-se negativa. Então é negativo aqui. Já no caso antes do choque, olha, a velocidade do 1 é positivo, menos que é da fórmula, e a velocidade 2 é negativo. Então vai ficar o que aqui, gente? Olha, menos vezes menos dá mais. Então vai ser 16 mais 8 vai dar 24, não é isso? 24. E no denominador, menos vai dar mais. Aqui vai dar 10 mais 20, vai dar 30. Então, 24 dividido por 30, que vai dar 0,8. Observe que o coeficiente de restituição é o quê? 0,8, ou seja, foi restituído apenas 80% da energia cinética que tinha antes do choque. Então, após o choque, só tem 80% daquela energia que tinha antes do choque. Observa que, no caso aqui, para que eu obtivesse esse 0,8, a velocidade de afastamento é menor que a velocidade de aproximação. Por quê? Porque perdeu energia cinética, gente. É óbvio que a velocidade de afastamento vai ser menor que de aproximação, porque perdeu energia cinética depois. Depois do choque tem menos energia cinética que antes, que perdeu energia cinética. Então, o coeficiente de restituição nesse caso, quando o choque parcialmente elástico, ele é maior que 0 e menor que 1. Sempre maior que 0 e menor que 1. Tá? Então, a energia cinética antes do choque é maior que a energia cinética depois. Por quê? Porque perdeu energia cinética no choque. Mas a quantidade de movimento é o mesmo. Tá? Quantidade de movimento se mantém. Tá? Bom, choque inelástico. Nesse caso, os corpos permanecem juntos após a colisão. Significa que a velocidade de afastamento é nula. Então é óbvio que eu entendo com isso que o coeficiente de restituição ele é nulo. Tá? Então não há restituição de energia no sistema. Tá? Isso para o movimento relativo entre eles, tá, gente? Porque não vai existir movimento relativo entre eles, então não vai existir energia cinética
no caso, de movimento relativo entre eles. Tá? Vai haver uma energia cinética que vai fazer com que eles movimentam juntos. Tá? Bom, então observa. O referencial foi adotado e aqui vem, ó. Um está movimentando favorável à orientação, então a velocidade dele vai ser positiva. Vamos lembrar que sempre o enunciado te dá o módulo, normalmente o módulo das velocidades. Por isso que não vai, de repente, aparecer no enunciado que a velocidade 2 é negativa. Mas se você orientou para a direita positivo, no caso, e o 2 está movimentando para a esquerda, é óbvio que a velocidade dele vai ser negativa, né? O choque em si, e depois do choque, olha, eles se mantêm juntos com a velocidade de 6 metros por segundo. Então, não vai haver velocidade de afastamento entre eles. Tá? É quando eu tenho máxima dissipação de energia cinética, é nesse tipo de choque aí. Tá? Então, eu vou colocar aqui a velocidade 2 menos a velocidade 1 após o choque, dividido pela velocidade 1 menos o 2 antes do choque, é o coeficiente de restituição. E aí eu vou substituir os valores. Olha, qual é a velocidade, no caso do 2 após o choque? É 6. Qual a velocidade do 1? Também 6, porque eles movimentam juntos. Então é 6 menos 6 aqui. Não existe velocidade de afastamento. É 0 aqui no caso. Ó. Aqui vai ser 0, né? Aqui vai ser 0, olha. Aqui vai ser 0. Não importa qual vai ser o denominador, eu já sei que o coeficiente de restituição é 0. Tá? Mas claro que você pode substituir, é óbvio, né? Substituir aqui na fórmula, você colocaria, no caso, velocidade de 1 é 10, menos a velocidade do 2, que é menos 20. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, eu vou ter aqui o quê? 30, né? 0 por 30 vai dar 0. Tá? Então, velocidade de afastamento é 0. O coeficiente de restituição, por consequência, é 0. Tá? A energia cinética que eu tinha antes é óbvio que é maior que depois, porque eu não vou ter energia cinética para o movimento relativo entre eles após o choque, que não vai existir. Só vai existir a energia cinética que vai ter dos dois movimentando juntos. Claro, isso vai ter, porque vai continuar um movimento aqui, certo? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois do choque. Isso independentemente do tipo de choque, eu acho que vocês perceberam isso, né? A quantidade de movimento se mantém. Tá? Então vamos lá, olha. Resumindo a história aqui, ó. Choque inelástico ou perfeitamente, no caso inelástico, o coeficiente de restituição é 0. Os corpos saem juntos após a colisão, a quantidade de movimento antes e depois do choque é o mesmo, tá? É a mesma. A energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. O choque parcialmente elástico, o coeficiente de restituição é maior que 0, menor que 1, quer dizer, é 0, alguma coisa sempre, né? A quantidade de movimento antes e depois do choque é a mesma. A energia cinética antes é maior que a energia cinética depois do choque. O choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição vale 1. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois do choque. E a energia cinética é a mesma. Tá? A energia cinética antes é igual à energia cinética depois do choque. Tá? Mas observa que a energia cinética muda, né, o valor para o choque inelástico e parcialmente elástico, se eu comparar o antes e o depois, né? Mas o choque perfeitamente elástico não, a energia cinética é a mesma. Mas tem uma coisa que não muda, independente do tipo de choque. O que não muda, gente? A quantidade de movimento. Vamos por exemplo aqui, olha. Uma esfera A de massa 4 kg, né? 4 kg, tem velocidade 10 metros por segundo horizontalmente para a direita. E outra esfera B de massa 2 kg tem velocidade 15 metros por segundo horizontalmente para a esquerda. Ambas movem pela mesma reta. Em determinado momento se chocam. E sabendo que o choque é perfeitamente elástico, olha bem, perfeitamente elástico, calcule a velocidade das esferas após a colisão, após o choque, no caso, né? Gente, o enunciado não está dizendo aqui, mas o choque é unidimensional, tá? Choque é unidimensional. Então, quando eu vou fazer o referencial aqui,
Ó, o movimento meu vai ser na horizontal. Então, para a direita vai ser positivo e para a esquerda vai ser negativa as velocidades, né? Então, olha, o antes do choque eu tinha velocidade A 10 e velocidade B módulo 15, né? Como é contrário à orientação, então significa que a velocidade de B vai ser negativa e de A, que é favorável, positivo, tá? O choque em questão, e depois do choque, tá? Eles se chocam e ambos, no caso, passam a movimentar, choque perfeitamente elástico, né? Eles passam a movimentar de forma que eles invertem os sentidos do movimento. Tá? Então, se o A está movimentando para a direita, passa a mover para a esquerda, né? E o B, que estava movimentando para a esquerda, passa a mover para a direita. Quais são os dados? Dados que eu tenho. Eu tenho a massa de A, que é 4 kg, eu tenho a massa de B, que é 2 kg, eu tenho a velocidade de A, que é 10 metros por segundo, já considerando o sinal, né, favorável à orientação, é positivo, e o B vai ser menos 15 porque é contrário à orientação que eu estabeleci, é óbvio. Né? Poderia ser o contrário, tá, gente? O A poderia ser negativo e o B poderia ser positivo. Depende da orientação. Se orientasse para a esquerda, no caso, né? Então eu quero calcular qual seria a velocidade de A e de B após o choque. Então, vamos lá. Presta atenção. Como eu estabeleci esse sentido para a direita positivo, observa que a velocidade que eu vou encontrar para B vai ser positiva e para A vai ser negativa, tá, gente? Por conta da orientação que eu estabeleci, tá? Então, se o choque é perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição vale 1. Essa informação foi dada, o choque é perfeitamente elástico. Então, vamos lá. Os dados, né, vamos colocar novamente aqui para a gente fazer a resolução. Então, vamos lá. O coeficiente de restituição a gente calcula utilizando essa equaçãozinha aqui, né? Então, vamos lá. Eu sei que o coeficiente de restituição é 1 porque o choque é perfeitamente elástico. Eu não tenho as velocidades após o choque, é isso que eu quero calcular. Então eu vou repetir, né? VB' menos VA', vou repetir. Já a velocidade antes do choque eu tenho, né? Eu tenho, ó, é 10 para, no caso, a velocidade A, menos a velocidade B, quanto é? Menos 15. Não é isso? Então, observa o que vai acontecer. Olha, vou pegar e multiplicar cruzado aqui. Ó. Vamos lembrar, 10 menos 15, menos vezes menos dá mais. Então, vai ser 10 mais 15, vai dar 25. 25 vezes 1 dá 25. B' e menos VA', multiplico por 1, que é o denominador que é como se fosse 1. Né? Então, vai repetir. VB' menos VA', não é isso? Então, eu vou pegar e vou isolar o que seria a velocidade de B, tá, gente? Eu vou isolar o que seria a velocidade de B. Então, ó, eu vou ter 25 mais VA', ok? Isso é VB', não é isso? Essa é a minha equação 1, tá? Então, eu fiz minha equação 1, não cheguei a resultado nenhum, mas é uma equação, é uma formulazinha que eu tenho que eu vou usar, ok? E aí, agora, eu vou utilizar a questão da conservação da quantidade de movimento. Lembra, independentemente do tipo de choque, olha, a quantidade de movimento se mantém antes e depois do choque. Então, vamos lá. A quantidade de movimento antes do choque seria a quantidade de movimento do A, que é massa de A vezes a velocidade de A. Lembra, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Mais a quantidade de movimento de B, não é? Que seria a massa de B vezes a velocidade de B. E o depois seria a massa de A vezes a velocidade de A depois do choque, mais a massa de B vezes a velocidade de B após o choque. E aí vamos substituir os dados. Olha, eu tenho a massa de A, que é, no caso, 4 vezes a velocidade de A, que é 10, olha, não é isso? Mais a massa de B, que é 2, vezes a velocidade de B, que é menos 15. Tá? E depois do choque? Depois do choque, as massas se mantêm. Só que aí, vamos lá. Eu tenho massa de A vezes velocidade de A. Massa de A é 4 vezes velocidade de A, que eu não sei. Mais a massa de B. Qual é a massa de B? A massa de B é 2. Agora, o que é a velocidade de B? Olha, gente, por isso que eu isolei a velocidade de B aqui. Eu não sei qual é, mas é representado por 25 mais a velocidade de A após o choque. Não é isso? Olha, aqui é isso que eu fiz. Ó, substituí aqui.
certo? E aí eu vou ter, ó, 4 vezes 10, 40, 2 vezes menos 15, menos 30, 4 vezes VA, 4 VA, não é? 2 vezes 25, 50, 2 vezes VA', 2 vezes VA', não é isso? E aí a gente inverte aqui, só que eu vou somar, né? 4 VA' mais 2 VA', 6 VA' mais 50, 40 menos 30, 10, não é isso? Como eu inverti tudo que estava do lado direito da igualdade, passei para o lado esquerdo. O que estava do lado esquerdo, passei para o lado direito. Lembra que a gente não precisa mudar o sinal, por isso que eu não inverti esse sinal aqui, tá? Mas agora, observa que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 50 para o outro lado da igualdade. Eu teria 6VA' que é igual a menos 40. Como o 6 está multiplicando VA', ele passa dividindo. Então vai ficar menos 40 dividido por 6. Tá? Então VA', que seria a velocidade do corpo A após o choque, observa que passou a ser negativo, que eu tinha falado. Ó, menos 6,67 metros por segundo. Ok? Agora, como é que eu calculo, no caso, a velocidade B? Eu pego de novo essa equação 1 aqui, olha. Ó, eu vou pegar ela e vou substituir o valor 2 que eu encontrei aqui. Substituir 2 em 1 no caso, né? Substituir o valor 2 na equação 1, né? Lembrando que a equação 1 é essa daqui, né? Então, a gente substitui aqui agora. Ó, 25 mais menos 6,67. E daí eu vou ter VB 18,33 metros por segundo. Observa que, no caso, como eu havia falado, o B tornaria-se a velocidade dele positiva, porque ele inverteu o sentido. Antes ele era negativo, né? Ele vai tornar-se positivo, porque inverteu o sentido. Certo? Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Fique com Deus, tá? Até mais, ó. Tamo junto. Tchau, tchau.